Olá! A dica de hoje de Na Saleta de Leitura é para aqueles que gostam de ler romances. E mais uma vez trago o meu autor preferido, Érico Veríssimo. Como já disse em outra oportunidade, os livros que eu tenho do Érico Veríssimo têm todos a mesma capa, porque foi uma edição especial, lançada há bastante tempo, e que eu ganhei dos meus pais quando passei no vestibular para letras. O que faz com que saibamos qual é o livro é o que está escrito na lombada. Então venho hoje falar sobre o livro O Prisioneiro. Lembro-me de que quando li O Prisioneiro, fiquei muito impactada, porque ao fechar o livro, eu tive a nítida impressão de que, embora existisse uma pessoa que estava prisioneira e que seria interrogada, o título era também uma metáfora, porque eu compreendi que a maioria das personagens importantes deste livro eram prisioneiras de alguma situação. Não talvez prisioneiras físicas, encarceradas, mas eram prisioneiras de alguma coisa de sua vida. Muito tempo mais tarde, eu encontrei um livro, talvez uns 10, 15 anos depois, até mais, eu encontrei um livro onde tinha uma entrevista do Érico Veríssimo para uma pessoa chamada Adolfo Braga, feita em 1967, onde o Érico falava justamente sobre o prisioneiro. Ele foi acusado, entre aspas, de ter sido muito simplista, de ter aproveitado o calor da hora da Guerra do Vietnã, de ser anti-americano, quando escreveu esse livro, oportunista. E o Érico diz o seguinte: meu livro não é anti-norte-americano, não é contra os cidadãos que vivem nos Estados Unidos, a não ser no que se refere aos americanos racistas, e aí ele o é decididamente. Eu combato uma situação que me parece brutal e absurda. Procuro mostrar o absurdo da guerra e dos problemas dos homens dentro da guerra. O prisioneiro não é só o Vietcong que plantou a bomba e que está sendo interrogado e torturado. Prisioneiros são também todos os demais personagens e, de certo modo, o próprio autor do livro é igualmente um prisioneiro. Dentre as personagens, os soldados americanos, digamos assim, está um tenente negro. E esse tenente foi escolhido pelo autor para inquirir o prisioneiro Vietcong. E ele diz assim: ao escolher para o papel de inquisidor um tenente negro, eu também pude incluir na minha história o problema do homem de cor norte-americano. Existem 30% de soldados negros lutando no Vietnã. A entrevista é de 1967 e a guerra está acontecendo. Eles defendem uma civilização que os repudia, e esse é um dos absurdos de toda essa situação. Estamos em tempo de guerra, de injustiças, de absurdos, equívocos, mortes e destruição. É natural que tudo isso sensibilize um escritor que não vive em uma torre de marfim. Na mesma entrevista, ele diz assim: não gostaria que esse livro fosse olhado apenas como um livro político. Ele é um brado a favor dos direitos do homem. Procurei escrever esse livro nunca preocupado com seus aspectos estéticos ou artísticos,
Usei de um método direto e concentrado, o mais que pude. Acho que assim o impacto fica maior e não se dissolve. Sei que se trata de um livro polêmico e que me trará várias oportunidades de discuti-lo, desculpem. Como sei também que desagradará um grande setor da opinião pública, mas o autor que se preocupa com isso antes de escrever, está liquidado. Na mesma entrevista, o entrevistador nos conta que o Érico Veríssimo consultou uma extensa bibliografia estudando a topografia de uma cidade vietnamita, os costumes, o número de veículos, o comportamento do clima e a sua história. E o Érico diz que sim, né? Porque ele diz assim: a dificuldade estaria em se eu quisesse fazer uma reportagem sobre a guerra do Vietnã, ou se quisesse entrar na cabeça e no corpo de um Vietcong. O que importava era fundamentalmente conhecer os Estados Unidos, a vida americana, isso eu conheço. Ele morou nos Estados Unidos. E o Vietnã é apenas um eventual cenário. Então, aí o entrevistador lhe pergunta por que ele mete a política nos livros dele, né? E ele disse assim: e por que não? A política vive conosco todos os dias, está nos jornais, na TV, no noticiário das rádios, nos gestos de todos. A mesma coisa acontece com o sexo. Por que não falar nesses dois assuntos que informam o dia a dia de todos? Isso é só um breve panorama, né, do pensamento do autor sobre o seu livro O Prisioneiro. E quando eu li, anos depois de ter lido o livro, esta entrevista, eu fiquei muito satisfeita ao perceber que o meu olhar inicial de uma adolescente iniciando os anos adultos, lá pelos 19, 20 anos, de que o prisioneiro era não apenas o prisioneiro do Vietnã, mas também que cada uma das personagens importantes era ali também prisioneira de alguma coisa e que por isso o título seria para mim uma grande metáfora, encontrou guarida nessa entrevista. É um livro muito bacana e acho que com esses dados da entrevista, aquele que for ler, né, este livro do Érico Veríssimo vai ter uma compreensão e mais atilada e vai mergulhar com mais profundidade nesse texto do autor gaúcho. Boa leitura.